Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Parente. Querido amigo ouvinte, aqui mais uma vez, eu, Henrique Parente, com muita alegria, diante dos microfones da Rádio Rio de Janeiro e deste programa Evangelho e Vida. Estou aqui com a mesma alegria de sempre, satisfação, por poder levar ao ar, através das ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, o programa aqui que conversa, fala e pensa sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus, a boa notícia que contém ali as coisas mais importantes para a nossa vida pessoal, para a nossa vida coletiva. Não é à toa que o nome Evangelho significa boa notícia. E é uma boa nova também é traduzido assim, porque a gente encontra realmente ali não só uma repetição dos problemas que existem na vida de todos nós, mas também um caminho, que é muito importante a gente, diante dos problemas, pensarmos que existe um caminho, ou seja, existe uma saída para resolver as dores, as dificuldades que envolvem cada um de nós. Todos nós sofremos, todos passamos por dificuldades, todos temos momentos muito difíceis. Muitos de nós possuem provações incrivelmente difíceis a passar, sejam de caráter expiatório, como nos ensina a doutrina espírita, seja de caráter provacional. E a diferença entre ambas é uma questão da causa. Quando é uma prova, a dificuldade ela geralmente é escolhida e tem a intenção de fazer adiantar mais ainda aquela pessoa. Quando é de caráter expiatório, ela demanda aí uma falta, erros cometidos, equívocos, que precisam ser reparados. Mas também tem um caráter provacional aí. Aí também tem, além da reparação, um adiantamento, uma melhora. Então, nada se desperdiça do tesouro amontoado que existe em nossos corações. Assim já nos diz o próprio Evangelho. Então, a importância de estarmos diante dessas páginas que trazem um colorido para as nossas vidas é realmente incrível, é algo que demanda de nós uma atenção. Então, que possamos hoje aqui caminharmos dentro do tema que me foi proposto, a pensar e refletir, a ler, pois eu prefiro ler para que o amigo ouvinte possa, assim, ouvir as palavras do codificador, ouvir as palavras dos espíritos com quem o codificador trabalhou e confiou, trazendo, o preenchimento desses livros, dessas páginas, de uma maneira que pudesse nos, assim, ajudar a compreender a vida. Como disse ainda há pouco, todos nós sofremos e não queremos mais continuar sofrendo. Então, os problemas que existiam no passado, eles também existem na atualidade. O entorno está diferente, o mundo mais tecnológico, o mundo está mais fácil sobre muitos aspectos, mas ainda muito difícil interiormente, dentro de cada um de nós. Mas a humanidade tem avançado, a humanidade tem melhorado consideravelmente, por incrível que pareça para alguns, assim o dizemos, Lá ali nas questões 784, volta e meia eu lembro dessa questão, pois ela é muito importante para mim. Kardec pergunta, e fazendo um comentário a respeito da impressão que dá, a respeito da questão da evolução, da impressão que dá de que a humanidade recua, não do ponto de vista tecnológico, das ciências, do desenvolvimento das ciências, como ele assim falava, mas do ponto de vista moral, às vezes dá a impressão que a humanidade recua, ou seja, involui, volta para trás. E é uma questão que Kardec traz, porque isso
era um pensamento comum entre as pessoas. Então ele representava isso também, né? E os espíritos dizem o seguinte: ele provocou uma pergunta extremamente inteligente e importante, e os espíritos deram uma resposta à altura. Então ele diz assim: enganas-te, observa bem o conjunto e verás que o homem, o mundo, né, as pessoas, elas avançam dia a dia, pois vão compreendendo melhor o que é o bem e o que é o mal. Então, é necessário que essas coisas aconteçam, afirmam eles, para que o homem entenda a necessidade do bem e das reformas. Opa, que palavra importante. Primeiro, entender a importância do bem comum, não só o bem pessoal, né? O bem comum. Para alcançar esse bem, é preciso então reformar. Reformar que? O que? Quem? Reformar tudo. Principalmente o homem, a maneira como a gente olha a vida, a maneira como a gente se comporta, que é fruto desse olhar, desse sentir. Então é preciso modificar isso. Agora, a natureza não dá saltos. Não. Então é preciso tempo para que a gente compreenda. Deus nos dá o tempo necessário. O que acontece muitas vezes, quando um planeta ele se desenvolve, uma quantidade considerável de pessoas alcançam esse estado superior de consciência, onde elas buscam o bem, mesmo mediante as dificuldades, elas conseguem ali manter-se firmes, resolutas, aquilo que nós chamamos de fé, ou seja, fiéis a um princípio que elas entendem serem superior, e elas abrem mão de muitas coisas até para poder não perder de vista esse princípio superior. Quando uma grande quantidade de pessoas, não precisa ser todo mundo, ela consegue compreender isso e luta por isso, aí o planeta dá um salto, ou seja, a coletividade dá um salto. E aqueles que ficarem muito atrasados, como se fossem retardatários, eles vão sim continuar a sua evolução, porque Deus dá todo o tempo do mundo para a gente. Mas o que acontece é uma necessária mudança de endereço. Isso acontece para muitas pessoas. Em todos os tempos aconteceu isso. Só que de uma maneira que os espíritos superiores é que sabem nos comunicar, nos dizer, nos explicar. Mas em determinados períodos, que nos são assinalados algumas vezes, acontece isso em grande escala, como o que a gente está mais ou menos atravessando agora, segundo a doutrina espírita nos orienta nesse sentido. Eles diziam o seguinte, os espíritos superiores, diziam a Kardec, né? São chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Ou seja, é um tempo onde as palavras do Cristo elas vão fazer cada vez mais sentido em nossas vidas. Então daí a importância do conhecimento do Evangelho, ou seja, da boa notícia, da boa nova. E, já que estamos falando disso tudo aqui, hoje me coube falar do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo que trata bastante, para não dizer totalmente, mas na verdade totalmente, do sofrimento. Então, bem-aventurados os aflitos. E aqui é um dos maiores capítulos do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Daí a gente perceber a necessidade nossa, do ser humano. E é sempre bom lembrar que Jesus disse o seguinte: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Se a gente não levar assim, a palavra ao pé da letra e entender a palavra doença de uma maneira mais ampla e perceber as dificuldades que todos nós temos diante das coisas, assim como Jesus também falou, né? Se referindo a todos nós, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, que dirá o vosso Pai que está nos céus. Então ele disse isso em termos gerais, mal, não no sentido somente de perverso, mas ele está falando do mal, que é a ignorância, o desconhecimento, a pouca evolução, e assim vai. Vamos dizer aqui várias coisas que correspondem à abrangência dessas palavras, né? Então, em tese,
nós todos somos, ou, como gostamos de dizer na atualidade, nessa necessidade nossa de corrigir as palavras para torná-las de acordo com um sentido próprio e mais aperfeiçoado, né? Então a gente diz que hoje nós estamos doentes, né? Então isso dá para a gente a ideia de que se estamos doentes, nós podemos modificar então esse estado. E essa é a ideia nossa quando falamos do ensinamento de Jesus. Então, para a gente começar a nossa reflexão partindo do texto que Kardec traz para a gente, eu vou trabalhar um pouco a ideia da justiça das aflições, que é logo no início desse capítulo. Então, Kardec começa aqui com os textos do Evangelho, segundo Mateus, e segundo Lucas, onde diz o seguinte, é sempre bom a gente lembrar, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, ou seja, de perfeição, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, mais uma vez afirmo, perfeição, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Um outro texto agora de Lucas. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque rireis. Lucas capítulo 6, versículos 20 e 21. E agora mais outro texto de Lucas para fecharmos aqui essa parte. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Lucas capítulo 6, versículos 24 e 25. Interessante a gente perceber, né? Onde ele vai bem-aventurar primeiramente. Kardec não coloca esses textos juntos à toa. Tem o sentido, né? Então, primeiro vem a bem-aventurança daqueles que passam por dificuldade, por sofrimento, por dor, revelando que eles alcançarão o reino de Deus. Aí fala também da questão da pobreza, ou seja, da miséria, daquilo que nos falta em abundância. E daqueles que têm fome, porque serão fartos. E também daqueles que choram, porque rirão. E aí, em seguida, por último, no outro texto de Lucas, ele fala daqueles que são ricos no mundo, porque no mundo tem a consolação por conta da sua condição. É riqueza de quê? É de dinheiro? Também. Mas muita presunção, muita arrogância. Eles dizem, Kardec, ou na verdade Jesus, através do evangelista Lucas diz: ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Quando a gente imagina o tanto da arrogância humana, da ganância, da usura, de tudo que envolve essa concepção que a gente tem de riqueza e desejo de riqueza e de poder, o quanto isso leva a gente à perdição, o quanto isso nos torna frágeis e distancia a gente das coisas verdadeiras que não perecem, como o próprio Jesus diz em outro momento, que o reino dos céus e a conquista desse estado, que é um estado de alma, toda a riqueza que existe, ela não se perde, porque ela não perece assim, como os ladrões que roubam ou a ferrugem consome. Então não existe perda quando há uma conquista real, uma riqueza que existe dentro de nós. É como aquela água que Jesus fala para a samaritana na conversa com ela, de que quem beber daquela água nunca mais terá sede. Então, quando a gente vai amarrando as coisas e percebendo e trazendo para uma linguagem comum, dentro da nossa condição cultural, é possível perfeitamente entender, e vislumbrar, até certo ponto, o caminho que a gente tem a trilhar na busca de uma vida melhor. E aí a gente inicia agora
o texto de Allan Kardec, falando da justiça das aflições. Como eu disse na leitura do texto bíblico, né, eu troquei a palavra justiça pela palavra perfeição, porque é mais ou menos esse o sentido. Pastorino fala muito bem a respeito disso aí, o famoso Carlos Juliano Torres Pastorino, que o sentido da palavra justiça vem do francês justesse, aquilo que é justo, aquilo que é perfeito. Então vamos ao texto. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Diz-se que é para haver mais mérito, mas então se pergunta por que uns sofrem mais do que outros, por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição. Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Amigo ouvinte, uma das coisas que mais admiro em Kardec é essa capacidade dele, né, de ele dialogar, de ele trazer a reflexão, o questionamento, sem receio. E aí a gente vê que não é atitude comum de um religioso, né, que pela força da natureza ele não questiona, ele absorve. E aí a gente encontra nisso, como em outras coisas e em outros momentos também, o motivo pelo qual Allan Kardec ele evitou durante muitos anos dizer que o espiritismo era uma religião. Ele só foi fazer isso no final da vida dele, em 1868, para ser mais preciso. Ou seja, pouquinho antes, em dezembro, né, de 1868, porque ele desencarna no início de 1869. Por que ele fez isso? Ele explica. É para que as pessoas não confundissem o aspecto religioso da doutrina espírita com a religião comum. E isso, claro, é uma crítica, sim. Aqui levantamos um senso crítico, não um julgamento, dizendo que as religiões não têm valor. Não é isso, longe disso. Mas uma crítica à maneira como as pessoas se utilizam dela. Como ela foi crescendo há séculos e séculos, mesmo a religião cristã, dentro de um comportamento que afastava as pessoas, muitas vezes, desse bom senso de buscar, através da reflexão, da comparação, encontrar um caminho que pudesse fazê-las modificar a maneira dela viver. Por isso que Jesus fala, nos seus ensinamentos, dizendo que a doutrina dele, o ensinamento dele, era semelhante a um fermento, mas que não era como o fermento dos fariseus e saduceus. E aí a gente já vê Jesus mesmo estabelecendo uma diferença. Então, quando ele fala isso a respeito do ensinamento dele, é porque isso é para fazer o quê? Modificar a nossa maneira de ver a vida e de se comportar, de sentir a vida, de se relacionar com a vida e com as pessoas. Então é fundamental isso aí. Muito do nosso sofrimento parte da nossa própria situação, das nossas dores. Mas Kardec fala aqui dessa promessa em relação dos bens ou dos benefícios a realizar-se numa vida futura, que é na vida espiritual e também no futuro, numa nova encarnação, etc. e tal. Vamos ler mais um pedacinho do texto, onde ele termina essa primeira parte aqui, esse primeiro parágrafo, falando que a fé no futuro
pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica as anomalias que parecem desmentir essa justiça de Deus, ou seja, essa situação que é perfeita, porque tudo que Deus produz é perfeito, né? Então continua aqui Kardec. Entretanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, pois sem isso não seria Deus. Mais uma vez Kardec aqui nesse diálogo incrível, né? E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade. As vicissitudes da vida, ou seja, as mudanças da vida, têm, pois, uma causa. E, como Deus é justo, essa causa não deve, corrigindo a mim mesmo, né? Essa causa deve ser justa. Como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, considerando-os suficientemente maduros para compreendê-la, revela-a por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos, que é o que está acontecendo. Né? Sempre existiu a mediunidade, mas nunca a mediunidade foi usada da maneira como a partir do período que surgiu a doutrina espírita, onde ela passou a ter um corpo, uma necessidade e um trabalho de atingir a coletividade, onde as questões não estavam voltadas somente para este ou para aquele, para esta ou para aquela pessoa. Não. Então era uma relação que passava a tomar corpo, né, ganhar volume, para que as pessoas pudessem, com o passar do tempo, porque tudo precisa do passar do tempo, entenderem aquilo que sempre existiu, mas que antes nunca foi usada de uma maneira assim como a partir desse período aí, de meados do século XIX para cá. Então, o Espiritismo se torna essa ciência, essa filosofia e também essa religião, nesse tríplice aspecto, para poder sustentar essa demanda, essa necessidade, esse trabalho a realizar-se de estimular a busca do conhecimento a respeito da natureza espiritual do homem. E muitas das vezes levar este homem por si mesmo a entender o porquê que ele passa por dificuldades. Por que é que nós estamos nesta, ou no caso nesta existência, né? Presente, passando por tanta dor, ou alguém que a gente conhece passando por tanta dificuldade. A gente vê pessoas que, entendendo que ela não merecia, né, ou mereceria estar naquela posição, no entanto ela está lá. E a gente que, por muito se esforçar, por ter capacidade, não é nem uma questão de vaidade, mas por reconhecimento mesmo, não consegue o que outros conseguiram, seja na saúde, seja no emprego, seja em várias áreas da vida humana. Por que que isso acontece? E aí os nossos olhos precisam olhar realmente não só para o sentido de consolação, imaginando que no futuro vai estar tudo muito bom, ou vai ter tudo muito explicado, mas é preciso olhar também para o presente e para o passado. E aí que quem tiver interessado vai pegar o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que está aqui diante de mim. Todos têm ou têm facilidade de ter pela internet, e vai continuar a ler esse capítulo, e Kardec vai falar no assunto seguinte, que é causas atuais das aflições. Ele vai trazer, né, esse enredo fabuloso, e a seguir ele vai falar das causas anteriores das aflições e vários outros assuntos. Como eu disse no início, esse é o maior livro, o maior capítulo desse livro. Então vale muito a pena o amigo ouvinte pegar, reler, quem já leu e quem nunca leu, ler. Reler isso aqui que eu acabei de comentar, e também, principalmente a respeito das causas atuais
e as causas anteriores da aflição. Eu, Carlos Henrique Parente, vou ficando por aqui. Com a minha intenção, espero ter atingido de estimular a vocês que estão ouvindo aqui esse programa e os outros programas que existem na rádio, também os outros Evangelho e Vida dos outros companheiros, a buscarem a força necessária para vencer as dificuldades que todo mundo tem. Desejo muita paz a todos e até a próxima, se assim Deus nos permitir. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.